E ao iniciar esta série Preparados para a Batalha, nós então começamos esta jornada. Esta é uma jornada que tem sido inspirada na Palavra de Deus e num livro muito precioso do pastor Sammy Tippit. Pastor Sammy Tippit, ele lançou um livro em 1991, foi o tempo em que esse livro foi lançado. Nessa época que esse livro foi lançado, nós fomos muito abençoados por esse livro, em 91. E aí, quando o pastor Sammy Tippit lançou esse livro, ele estava recém-vindo de uma jornada de evangelização no leste europeu, e ele nos prepara, né? É um livro muito precioso. Muitos irmãos têm me perguntado: pastor, aonde eu consigo esse livro? Eu queria ler esse livro. É na Livraria de Missões Nacionais, você vai poder acessar lá, e lá você vai encontrar esse livro. Vai ser uma bênção na sua vida, como tem sido na minha. E na última semana nós começamos então o livro falando, a mensagem, a série falando, irmão Stanley, sobre a natureza da batalha. Nós falamos sobre isso. Qual é a nossa batalha? E aí nós partimos dessa pergunta: qual é a nossa batalha? Qual é a batalha que estamos envolvidos? Que batalha é essa? Foi a nossa pergunta no último domingo. E nós vimos então que a nossa batalha é uma batalha espiritual. Nós vimos muito sobre isso. Nós vimos que batalha é o combate entre forças oponentes. Eu quero apenas fazer um resumo, que talvez você está hoje conosco, não esteve domingo passado. Se você não assistiu, não participou domingo passado, você pode entrar no nosso canal no YouTube e você pode então assistir a mensagem de domingo passado para você ficar atualizado. Mas nós falamos sobre o combate, né? A natureza da batalha. Batalha é combate. Combate é o quê? O dicionário define como forças oponentes. Combate entre forças oponentes. E nós vimos no domingo passado que o maior combate é o combate pelo coração do homem. O combate pelo coração humano, irmãos. Satanás, desde o início, desde o princípio, ele tenta afastar o homem de Deus. Ele tenta afastar o homem, você que está conosco, meu irmão, da presença de Deus. Então ele está lutando pela posse do coração humano. Mas Deus, no seu infinito amor, em Cristo Jesus nos traz vida. Nos traz vida. E em Jesus nós temos a verdadeira vida. E nós vimos que essa batalha, ela começa de maneira espiritual. Por isso Paulo disse: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta, diz a palavra de Deus, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nós vimos isso na última semana. Nós aprendemos tanto ouvindo sobre isso. Nós aprendemos tanto sobre esses desafios que nós estamos enfrentando, né, como igreja. Então, a nossa luta começa pela batalha espiritual. Depois nós vimos que essa batalha espiritual, ela vem para o campo da mente. Por quê? Porque a mente do ser humano, ali o centro das nossas emoções, é onde muitas vezes o homem não consegue ser preenchido. E ele tenta preencher as suas emoções com as mais diversas ideologias. Ele tenta ter a resposta e ele não alcança. E é por isso que ele busca de tantas maneiras ser satisfeito e não consegue. Mas quando o homem conhece a Jesus, então ele é satisfeito. Ele tem a sua vida transformada. Ele é transformado pelo poder de Deus. E a sociedade? Aí nós usamos aquele exemplo lá da raiz, do tronco e das folhas. Lembra? Por que nós falamos sobre isso? O que é a raiz? É a principal batalha. É a batalha espiritual. A briga pelo coração humano. O tronco são as emoções. E as folhas e os frutos é a sociedade, é a resultante. Às vezes nós como igreja, nós vimos aqui no domingo que às vezes nós estamos mais preocupados com a resultante. Quando na verdade a gente deveria estar lutando por aquilo que é a verdadeira batalha, Rafa. Que é a batalha espiritual. Lutando por vidas que estão longe de Deus. Hoje chegamos no nosso segundo encontro.
Nosso segundo encontro, nós aprendemos, ou vamos aprender, melhor dizendo, sobre as características do soldado. Está disposto? Está disposto a mergulhar um pouco mais hoje? Então nós vamos, irmão Eduardo, falar um pouco sobre as características do soldado. Nós falamos sobre a natureza da batalha. Hoje nós vamos falar sobre as características do soldado. Arthur Mateus, em seu livro Nascidos para a Batalha, ele diz algo que me chama muita atenção. Ele diz assim: em qualquer situação que Satanás domina e ameaça, ouve esta frase: Deus procura um homem pelo meio do qual possa declarar guerra ao inimigo. E ele deseja que por intermédio deste homem, Satanás tome conhecimento de que ele deve recuar, que ele deve afastar-se e bater em retirada. Sabe por quê? Porque Deus no seu poder, não que nós homens sejamos alguma coisa, nós não somos nada, irmão Hamilton, mas Deus usa homens e mulheres. Ao longo da história, Deus poderia ter usado os anjos, como usou em muitas circunstâncias, mas Deus, na sua bondade, escolheu usar a sua criação, o homem, para que o evangelho fosse propagado, para que a missão fosse cumprida. E então Deus nos resgatou do pecado para que possamos anunciar a palavra. E aqui neste livro Nascidos para a Batalha, é interessante esta citação. Ele nos diz que Deus usa um homem para virar a Satanás e dizer: saia, saia em retirada, em nome de Jesus. Mas eu pergunto a você, quais são as características então de um soldado? Próxima semana nós vamos falar sobre as armaduras do soldado, mas hoje nós vamos falar sobre o soldado. Quais são as características de um soldado? Quais seriam as características de um homem, de uma mulher de Deus, usados por Deus neste tempo tão desafiador? Se você ainda não está com o seu caderninho aí, eu tenho incentivado os irmãos, incentivado a igreja a anotar os textos bíblicos, a escrever, porque isso nos faz lembrar, isso nos faz gravar, isso nos faz, de alguma forma, memorizar de uma forma melhor. Então, quero perguntar a você, anote aí, quais são as características de um soldado? É interessante quando a gente pensa sobre característica. O dicionário da língua portuguesa define característica como o que difere uma pessoa da outra. O que difere uma pessoa da outra? As suas características. Outra definição é o que constitui o caráter distintivo de alguém. Outra definição do dicionário é o que é particular ou o que é próprio de alguém. O que define, o que caracteriza algo ou alguém. Dentre essas definições, uma bem interessante, que eu gostei, até nós marcamos aí em amarelo, é o que difere uma pessoa da outra. E eu pergunto a você, o que difere um soldado de Jesus de alguém que não o serve? O que difere alguém que serve a Jesus de todo o seu coração daquele que não o serve? O que difere aquele que está na batalha daquele que não está? Esta é a grande pergunta que nós precisamos entender neste tempo e compreender para que possamos responder diante desta batalha desafiadora que nós estamos enfrentando. Diante das lutas, diante das adversidades, o que fará a diferença? O que seria particular, próprio de um soldado cristão? É a pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite. Qual a diferença de um soldado que serve a Jesus? Pastor Sammy Tippett, ele menciona 3 coisas, e sobre estas 3 eu quero aprofundar com você hoje. Sabe o que diferencia um discípulo verdadeiro de Jesus? Sabe quais são as 3 coisas que diferenciam? Primeira delas, caráter. Guarda aí. Caráter. Sabe qual é a segunda? Rendição. E a terceira, graça. É sobre essas 3 características hoje que eu quero trabalhar e compartilhar com você.
Quero te convidar neste encontro a mergulhar um pouco mais sobre isso, sobre as características de um discípulo, sobre o caráter, sobre a rendição e sobre a graça de Deus nesta noite. Um dos maiores desafios que nós temos, ao olhar para esses 3 pontos, e compreendermos que um verdadeiro soldado, ele não vai para a guerra para perder. Um soldado, irmão Hamilton, ele não vai para a batalha para perder. Mas para ele ser um soldado, irmão Vilmar, vitorioso, ele precisa então entender sobre caráter, sobre rendição, ele precisa entender sobre graça de Deus. É interessante que no livro o pastor Sam Tippett conta uma história. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar com ele já há uns 15 anos e já ouvi esta história algumas vezes. Pastor Sam, ele foi um grande evangelista, está ativo, pregando no mundo inteiro, já esteve aqui conosco, e em uma das suas mensagens, ele contou esta história. Ele estava na Romênia, pastor Sam, naquele momento tão desafiador do leste europeu, que o comunismo está sendo implementado. E a gente abre um parênteses aqui, o comunismo, eu tenho mencionado sobre isso, é uma desgraça, porque o comunismo ele tenta tirar Deus de todos os lugares. O comunismo no leste europeu, ele tirou Deus, sabe de onde? Da escola. Ele tirou Deus das crianças, ele tentou tirar Deus da igreja, ele tentou tirar a Bíblia de todos os lugares. O único lugar que o comunismo não conseguiu tirar o Senhor, foi do coração do ser humano, porque o homem tem sede de Deus. Podem acabar com a Bíblia, podem acabar com o que for, pode vir a perseguição, como é o caso da China. Mas, irmão Eduardo, o comunismo não consegue tirar do coração do homem a sede de Deus. E o Sam estava pronto para pregar, mas de repente um general disse: olha, vocês não vão poder mais usar aquele estádio, não tem mais liberdade para pregar lá. Então eles começaram a orar e pedir ao Senhor que abrisse uma porta de um novo lugar para acontecer a cruzada evangelística. E então ele disse: Senhor, eu preciso ir falar com este homem. E disseram que o homem era muito difícil de lidar. E ele foi. E então ele orou. E aquele homem disse: nós vamos conseguir um estádio menor para que vocês façam um encontro. E Deus respondeu a oração, o estádio menor foi possível se encontrar, e até que chegou o dia do encontro evangelístico, todo mundo preparado, mas naquele dia começou a chover, e veio uma grande chuva. Eles começaram a orar, e o Sam pediu ao Senhor: Deus, para que esse povo ouça a tua palavra, faça com que esta chuva pare. Sabe o que aconteceu, irmão Eduardo? A chuva parou. Glórias a Deus, porque Deus ouve a oração. O Sam pregou e centenas de pessoas se converteram naquele dia. Ele terminou a jornada, ele terminou a missão, então era hora de voltar para casa. E aí, ele viu alguns tapetes, irmão Hamilton, eram alguns tapetes bonitos, e os tapetes romenos eram tapetes lindos. E aí ele comprou alguns tapetes, alguns romenos, outros de outros países ali do leste europeu. Mas ele, na hora de ir embora, ele chegou na alfândega. E aí, na hora de passar, o guarda da alfândega diz assim: nenhum tapete romeno pode sair do nosso país. Por um momento ele pensou assim: eu vou voltar, vou trocar as etiquetas dos tapetes e vou levar os tapetes. E quando ele pensou aquilo, ele compartilhou com um companheiro de jornada. E aquele irmão disse assim: Sam, eu estou certo. Mas ele não fez aquilo. Ele não tomou aquela decisão, ele preferiu deixar os tapetes. Mas diz a história que momentos depois, já no avião, ele compartilhou com aquele amigo, irmão Hamilton, que tinha deixado os tapetes, tinha acontecido aquilo. Ele disse: olha, por um momento eu pensei em trocar as etiquetas dos tapetes, mas eu não fiz isso. Aí aquele amigo virou para ele e disse assim: Sam, eu estou certo de uma coisa. Você até conseguiria sair do país com aqueles tapetes. Ia dar certo. Usando esta forma, esse expediente de trocar etiqueta. Mas tem uma coisa. Da próxima vez que você orasse
e pedisse a Deus para não chover, Ele não iria atender a sua oração. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa caminhada com Deus em risco por causa de simples tapetes. Sabe o que é isso? Muitas vezes a vantagem pessoal, Sam poderia levar os tapetes, mas e a relação dele com Deus? É por isso que uma das características do soldado, ela está dentro do seu caráter. E nós podemos muitas vezes querer levar vantagens pessoais, mas quando levamos vantagens pessoais de maneira ilícita, nós jogamos fora o nosso relacionamento com Deus. E aí, ao contrário de muitos soldados crescerem espiritualmente, na hora da batalha, eles ficam como que fragilizados, como que muros rachados. Por quê? Porque quando precisava demonstrar o caráter, quando precisava mostrar a sua fé através da sua vida, por coisas simples, abriram mão do seu caráter, abriram mão da sua relação com Deus, por alguns tapetes, por alguns gatonetes, algumas rachaduras, frutos de coisas que não vale a pena. Não há nada que vale a pena para romper a nossa relação com Deus. Nada. Mas às vezes nós temos alguns pecados de estimação. E às vezes nós não temos autoridade espiritual. Às vezes diante da batalha nós fraquejamos. Sabe por quê? Porque nós abrimos mão do nosso caráter, da nossa relação com Deus, por causa de coisas tão mínimas. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16: a súplica do justo pode muito na sua atuação. Lembra desse texto, Rafa? A súplica do justo pode muito em seus efeitos. Mas ele diz assim: a súplica do justo. Vou repetir: a súplica do justo. É por isso que muitas pessoas não têm as suas orações respondidas. Por quê? Porque abre mão da relação com Deus. Satanás, irmão, meu querido, você que está comigo agora, ele está à procura de nos aprisionar nestas coisas pequenas, e ele quer usar estas circunstâncias, ele quer nos aprisionar como um soldado de Jesus, nos ter na mão dele, para a gente ficar preso com falhas do nosso caráter nas coisas pequenas, porque ele é assim, ele dá com esta mão, e na primeira oportunidade ele joga aquilo na nossa cara, que ele é assim. Ele é o acusador. E aí sabe o que acontece? Nós que estamos no Ocidente, o Ocidente ele está numa total degradação moral. Na verdade o mundo todo, mas em especial o Ocidente. E aí nós que nascemos em berço cristão, nós estamos aceitando nesse tempo muita facilidade o que é errado. E nós passamos a aceitar como coisa normal aquilo que é errado. Ah, isso não tem nenhum problema. E aí sabe qual é o nosso grande mal deste tempo? Que nós enfrentamos a crise entre o carisma e o caráter. Isso é uma desgraça. A crise entre o carisma e o caráter. Você com medo de ficar mal com o seu amigo, com o seu chefe, ficar mal com quem está ao seu lado, perder o carisma, você prefere afrontar a Deus do que enfrentar aquele que pede para você mentir, aquele que pede para você assinar aquele contrato que você sabe que é falso e você assina. Mas para não perder a amizade, para não perder o carisma. E aí nós estamos numa geração onde sabe o que vale? Muitas vezes pessoas são colocadas, irmão Josimar, em posições de liderança pelo seu carisma. Ah, mas ele fala tão bem. Ah, ele expressa tão bem. Ele toca tão bem, nós temos tantas habilidades. Olha, meus irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa: nós precisamos de caráter.
Muito mais do que carisma, nós precisamos de caráter. Fala muito de poder, fala muito de manifestação de poder, mas fala pouco de caráter. A igreja brasileira, ela nunca foi tão deficitária em caráter. Às vezes quando você fala para alguém que você é pastor, as pessoas fazem chacota, sabe por quê? Porque perdeu-se o respeito com o ministério pastoral, algo tão sublime, algo tão bonito, algo tão precioso. Mas por quê? Porque nem todo aquele que se diz pastor, nem todo aquele que se diz um líder espiritual, tem demonstrado compromisso com o Senhor no seu caráter. Aí é o carisma, aí é o caráter. E aí quando há rachaduras no caráter, Satanás traz aqui na mão, ó. Sabe por quê? Porque ele sempre vai ter do que acusar. Ele sempre vai ter do que lembrar. Mas é interessante, guarda isso no seu coração. Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a obedecê-lo. D.L. Moody foi um grande evangelista. Um grande evangelista do século XIX. E aí, Rafa, o que mudou a vida do Moody? Um dia o Moody estava ouvindo Henry Varley, e ele usou uma expressão, ele disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. Moody ouviu esta frase, irmão Josimar. Henry Varley disse: o mundo ainda não viu, não conheceu o que Deus pode fazer através da vida de um homem totalmente entregue a Ele. Moody, ao ouvir aquela palavra, sabe o que ele fez, meu irmão? Ele disse assim: eu quero ser esse homem. E ele se entregou ao Senhor. E nós sabemos que Moody foi grandemente usado por Deus. Um homem que abalou 2 continentes. Um homem que foi entregue ao Senhor. A grande pergunta é: aonde estão estes homens neste tempo na história? Talvez nós estamos mais preocupados com o nosso caráter. Aí eu não prego determinadas mensagens que eu estou preocupado o que o outro vai achar, o que as minhas ovelhas vão pensar. Não, meus irmãos, a palavra de Deus, nós temos que ter compromisso com as escrituras. Ah, eu não faço isso porque meu chefe vai ficar chateado. Ele manda mentir, eu tenho que mentir, que ele é meu chefe. Mentira, isso é coisa do cão, isso é coisa do diabo. Você não tem que mentir, não. Você tem que ser fiel ao Senhor. Você tem que mostrar o seu caráter aonde Deus te colocou. Mas muitas vezes nós preferimos desagradar a Deus do que desagradar quem está do nosso lado. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos muito preocupados em receber likes. E aí, como nós somos a geração do like, quando a gente pensa em receber um dislike, a gente fica em crise. Olha, nós não vamos ficar em crise quando as pessoas nos reprovarem, porque nós estamos cumprindo a palavra de Deus. O nosso compromisso é com o Senhor, e nós vamos pedir ao Senhor todos os dias. Nós queremos ter o caráter de Deus na nossa vida. Nós não precisamos necessariamente de ter o carisma de todas as pessoas, mas nós precisamos, com um testemunho de vida, ser instrumento de Deus para que as pessoas vejam Jesus através de nós. E aí, sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos numa geração, Rafa, uma geração e numa cultura que diz assim: viva o momento. Você tem que viver o momento. Eu também concordo, nós precisamos, irmão Josimar, viver o momento. Nós precisamos viver o hoje. Só que essa filosofia tem um problema sério nela. Quando você só fala de viver o hoje, Lucas, você não fala mais de eternidade. Você não toca mais em céu, você não toca mais em inferno, porque o importa é o quê? O hoje. Aí, sabe o que acontece com isso? Traz um perigo para a nossa vida e para a vida da igreja. Porque a igreja, ela vai se adaptando a esse tempo, ela vai se moldando, ela vai se moldando. Aí nós perdemos de vista crenças, sabe como? Valores, doutrinas, como a doutrina da redenção e da condenação. Por que se fala tão pouco de condenação? Por que se fala tão pouco de redenção? Sabe por quê? Porque de alguma forma
esse universalismo evangélico. O que é universalismo? É a ideia que todos serão salvos. É um equívoco. A graça foi manifestada a todos, mas isso não significa que todos serão salvos. Mas nós achamos que no nosso jeitinho brasileiro, lá no último dia, quando a gente chegar diante do Senhor, a gente vai dizer assim: mas Senhor, eu sou primo do doutor fulano de tal. Ah, Senhor, eu sou amigo do irmão fulano de tal, ele está aí no céu. Brasileiro, a gente pensa assim, né? A gente vai dar um jeitinho com o Senhor. Quero dizer a você uma coisa: vai ser impossível ter jeitinho diante do Senhor. Ou nós consertamos a nossa vida com Deus agora, ou nós buscamos o Senhor agora, ou nós nos rendemos agora, ou Ele trata o nosso caráter agora. Não vai ter jeitinho depois não, meu irmão. Nós precisamos do caráter de Deus em nós. Nós precisamos de caráter e não apenas de carisma. Depois da geração do youtuber, do influencer, todo mundo agora quer ser influencer, quer ser influencer. Aí você passa a ser governado por um influencer, que enquanto está na frente da câmera, os irmãos sabem, irmãos, eu entrei no rádio com 14 anos. E se tem uma coisa que você aprende quando você entra para a área de comunicação logo desde cedo, é que no rádio, você nunca viu um radialista entrar triste assim num programa, já viu, Rafael? Ele só entra animado lá em cima, não é? Não é desse jeito? Por quê? Porque isso é a comunicação. De um modo geral, a comunicação ela é muito perigosa, porque ela apresenta realidades que não são. E aí, para você ter o carisma, para você ser aceito, o seu discurso tem que ser aquele que todos se agradam. Aí no objetivo e na busca de ter likes e de ter carisma, você joga o seu caráter e a sua relação com Deus na lata do lixo. Nós não precisamos desse tipo de carisma, nós precisamos é do caráter de Deus em nós. Ah, mas ele toca tão bem. Sim, mas está com a vida toda torta, o que adianta? É isso que Deus quer? Deus quer que a gente possa tocar bem. Deus quer que a gente possa falar bem. Deus quer que a gente possa, tudo que a gente faça para Ele. Deus quer que a gente limpe bem o templo. Deus quer que a gente carregue bem as cadeiras. Tudo que a gente faça para Ele tem que ser com alegria e com o melhor que a gente pode fazer. Mas o Senhor requer de nós caráter, santidade, separação. A única coisa que separa a nossa vida de Deus é o pecado. E a gente não pode brincar com isso. Um soldado precisa ter caráter. Um soldado precisa ter caráter. Com Deus não tem jeitinho. Agora, irmão Ramildo, para que a gente tenha caráter, aí a gente vai ter que começar a entender sobre rendição. Rendição versus compromisso, irmão Josimar. Porque será impossível sermos parecidos com Ele, se nós não tivermos, Rafael, uma rendição completa. É por isso que Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Irmãos, nós somos uma geração que se fala muito do compromisso com Deus. Mas hoje eu quero, irmão Ramilton, convidar você, aos irmãos que estão conosco, a você que está conosco agora neste culto, a entender um conceito um pouco maior do que compromisso, irmão Josimar. Porque normalmente a gente fala assim: você precisa de ter compromisso com Deus. E na maioria das vezes, quando a gente fala de compromisso, a gente está falando de fazer algumas atividades para Deus. Mas nós precisamos mais do que compromisso com Deus. Nós precisamos entender o conceito de rendição completa. Quando eu estou falando de rendição, eu estou falando de maturidade. Maturidade cristã não é tempo de igreja. Maturidade cristã não é tempo de membresia. Não é isso. Ah, irmãos, quantas vezes... Agora minha cabeça já está ficando branca, já se passaram alguns anos, mas eu ainda me considero um jovem pastor, irmão Josimar. Mas eu fui ordenado muito cedo. Aos 22 anos, aos 19 anos, os irmãos lá em Padre Bernardo, a irmã Júlia está conosco aqui. Eu tive a alegria de trabalhar com eles.
E muito cedo nessa jornada, depois fomos plantar igrejas, mas quantas vezes eu já ouvi assim: ah, meu filho, o que você tem de idade, eu tenho de vida cristã, mas continua fazendo as mesmas coisas erradas. Não é tempo de vida cristã que traz maturidade. Ah, eu já fiz tanta coisa no passado. Sim, e hoje? Como é que está seu relacionamento com Deus? Maturidade é relacionamento com Deus, é crescimento cristão, e isso só será possível com uma rendição completa. Maturidade será resultado de entrega. Quanto mais uma pessoa se torna madura em Cristo, mais ela se encontra na condição de morte, mais ela reconhece que precisa de fato entregar, se lançar, não apenas em partes, mas dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Existe um livro muito interessante, que conta uma história, e ele faz uma ilustração sobre morte que eu gosto daquela história, porque ela é real. Ela é mais ou menos assim: imagine um voo, irmão Hamilton, chegando sobre Brasília, e o pastor Fabrício vem naquele voo, e a gente vem chegando, nós vamos chegando naquele voo, e de repente uma das turbinas param e o avião cai, não consegue descer. Resultado daquela queda da aeronave, todos morreram. Chama-se os bombeiros, e aí irmão Gessé vai lá, irmão Vilmar, tantos outros irmãos vão lá socorrer, chegam lá, todos estão mortos. E aí, irmão Josimar? Quando todos estavam mortos, Jesus chega, isso é uma ilustração, mas que tem um fundo muito precioso, e diz assim: Fabrício, eu posso te dar vida, mas com uma condição. Você vai fazer o que eu quero, vai falar o que eu quero, vai seguir e fazer tudo o que eu mandar. Vou repetir: Fabrício, você vai fazer o que eu quero, falar o que eu quero, fazer tudo o que eu te mandar fazer, aí eu te dou vida, você quer? Aí eu, com a minha mente bem humana, penso assim: mas isso é injusto. Aí eu penso assim, irmão Hamilton, isso é injusto. Se ele quer me dar vida, para eu ser um escravo dele, Lucas. Mas aí eu lembro num determinado momento, Rafael, que eu estou morto. E morto não tem escolha, não tem vontade. Mark Carril, no seu livro, conta essa ilustração para dizer: nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas um dia Ele, no seu infinito amor, nos estendeu a mão e nos deu vida, para que agora, tendo vida, possamos viver para a sua glória. Ele não quer necessariamente o nosso serviço, Ele quer a nossa entrega total, Ele quer o nosso coração. Tem gente que trabalha para Deus a semana inteira, o mês inteiro, mas ainda não teve uma entrega total ao Senhor. Há uma grande diferença entre compromisso e entrega. O compromisso enfatiza o que o homem tem que fazer. A rendição enfatiza o que o homem não tem mais controle. Olha a diferença. Eu não tenho mais controle, Rafael. Controle nenhum sobre a minha vida, sobre a minha vontade, sobre o meu querer. Sabe por quê? Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Um discípulo de Jesus precisa entender, muito mais do que compromisso, ele precisa fazer uma entrega total. Muitas coisas talvez ainda não tenha mudado na sua vida, porque você ainda não se entregou totalmente. Ainda há áreas da sua vida que não tem o controle de Jesus, você que está controlando. E o controle precisa ser total. E quando a gente fala de compromisso, a gente está muito falando eu gosto muito de dizer aqui na igreja sobre 3 verbos: ser, saber e fazer. Compromisso, ele gira muito no fazer e no saber. Saber e fazer. Mas controle é no ser. É na entrega total do nosso ser ao Senhor. E o ser está relacionado às raízes lá. O íntimo, que ninguém conhece, que ninguém vê.
é a pergunta que o Bill Hybels sempre fez: quem é você quando ninguém está vendo? Esta é a pergunta. É aí que vai definir quem tem compromisso e quem tem rendição completa. Quem é você quando ninguém está vendo? Quando as luzes estão apagadas, os holofotes do palco foram tirados. E agora? É por isso que no teatro se usa máscaras. Porque se incorpora um personagem e você vive quem não é. Na vida cristã, nós precisamos ser sinceros. Sabe de onde vem essa palavra? Sem cera. As máscaras na antiguidade elas eram de cera. Então usava a palavra sem cera, e daí vem sincero. Ser sincero é ser sem cera, é tirar todas as máscaras, e com isso a gente só faz em uma rendição completa. Características do soldado: o Senhor está em busca de homens de caráter, não apenas de carisma. Carisma tem muito na praça, caráter está em falta. O Senhor está em busca de homens que não têm apenas compromisso, mas o Senhor está em busca de homens que se rendam por completo. Sabe por quê? Porque aí nós chegamos na última expressão. Rendição por completo é a entrega do controle ao Senhor. E essa última característica é a graça versus acusação. No exército do Senhor Jesus, há muitos soldados que foram feridos. Feridos pelo pecado, feridos uns pelos outros, feridos no campo de batalha. E eu li uma frase na minha adolescência que eu nunca mais esqueci: a igreja muitas vezes é o único exército que atira nos seus próprios combatentes. Duro isso. Mas eu gosto de repensar algumas frases, e essa é uma delas. Não é a igreja, Jesus não fez a igreja para atirar nos seus próprios combatentes, não, Rafael. Foram combatentes que não se entregaram por completo, e por terem tantas reservas, estão feridos, e quem está ferido fere o outro. Guarda isso. Quem está ferido fere o outro. Quem está sangrando, aonde passa derrama sangue. Aí o cara chega na igreja, não se entrega por completo, tem as suas reservas, não deixa Jesus curar. Aí de repente começa a atirar em todo mundo. E aí começa a ferir o outro. Ou às vezes é ferido por causa do pecado, acusações, e não consegue viver a dimensão da graça de Deus, do perdão. E aí passa a viver mergulhado numa vida de acusação. Andrew Murray diz uma coisa interessante. Ele diz assim: há um grande número de pessoas que se deliciam com leituras e mensagens sobre vida espiritual, mas isso não é suficiente se não tiver vida espiritual. Você pode ler tudo sobre vida espiritual, você pode ler tudo sobre oração, você pode ler tudo sobre a Bíblia, mas se você não orar e não viver a palavra, de nada vai adiantar. Tem pessoas que sabem tudo de devoção, só não ora. Tem gente que sabe tudo de teologia, tudo sobre Deus, só não tem amor ao próximo. É isso que ele está dizendo. Nós, quando conhecemos a Deus, nós conhecemos a maravilhosa graça de Jesus. E aí, se nós fomos feridos por causa dos nossos pecados, nós lembramos de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Ser alvo da graça de Deus é desfrutar do perdão. Ser alvo da graça de Deus é viver o perdão do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós, quando erramos, nós nos achamos tão pequenos. E aí Satanás, e a própria palavra, o seu nome já diz, ele é o acusador. Satanás significa acusador. Ele veio para acusar, e ele começa a te acusar. Ele te dá com essa e depois começa a te acusar. E ele começa a te acusar, e ele começa a te acusar.
Isso não é de agora não, desde lá do início. Imagina o quanto Paulo não foi acusado. Eu fico pensando, imagina, irmão Hamilton, Paulo, muitas vezes Paulo deveria estar pensando assim, irmão Josimar, hoje eu vou estar com aqueles irmãos lá naquela igreja, eu vou estar lá em Éfeso. Aí Satanás devia vir e soltar assim, agora tu é crente, Paulo? Tu vivia perseguindo os cristãos e agora está aí dando uma de santinho na igreja, Essas são as armas de Satanás, já viu? Ele sempre faz assim. Ele te oferece algo, aí depois ele vem e joga isso na sua cara. Aí ele vem e fala assim, agora tu está aí, tu é crente, Graças a Deus que nós somos crentes em Cristo Jesus. É por isso que Paulo, diante das acusações de Satanás, ele vira e diz assim, pois agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Aleluia! Não há condenação, em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos perdoados. E sabe o que acontece com Satanás? Porque ele já sabe o fim dele, ele tenta levar o máximo de pessoas com ele, como diz Apocalipse capítulo 20 verso 10, e o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. O fim de Satanás já está descrito. A história já está consumada. O pai da mentira. Por isso a palavra de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mergulhe na graça de Deus. Assim pois, aproximemo-nos do trono da graça, como diz Hebreus 4,16, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos a graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí a palavra de Deus vem, e Tito vem e crava, porque a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Aleluia! Um coração frustrado, um coração ferido, um coração machucado, um soldado arrebentado no caminho. Sabe qual é o remédio para ele? Graça de Deus, graça de Deus, a preciosa graça de Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade em perdoar, muitas pessoas precisam estar perto da cruz, porque é na cruz que nós encontramos a graça. A graça remove o medo, a graça remove a culpa, a graça remove toda a mágoa, todo o ressentimento. Quero dizer a você uma coisa hoje. Não importa seu passado, não importa o que foi com você, não importa o que aconteceu, não importa quais foram os seus pecados, não importa o quanto você está destruído. Hoje eu quero lhe dizer, a graça de Deus foi manifestada a mim e a você, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e a graça nos alcançou. Aleluia! É por isso que John Newton escreveu uma das mais belas canções que existem. John Newton, depois da sua conversão, ele se tornou um pastor anglicano. E ele viveu, antes da sua conversão, como um traficante de escravos. John Newton traficava homens. Mas Newton tornou-se um grande defensor da Inglaterra, na Inglaterra, no fim da escravidão. Ele foi muito influenciado por William Wilberforce. Era um abolicionista. E John Newton foi o autor daquela canção, Amazing Grace. Lindíssimo, que nós vamos cantá-la já já. Sabe como é que se deu a conversão de Newton? Newton ele ficou um tempo na Marinha Real. E aí John Newton iniciou a sua carreira, ele estava traficando escravos. Um certo dia, em uma das suas viagens, Newton foi afetado por uma grande tempestade. E o barco estava para afundar. E ele deixou o convés. E ali o mar jogava para um lado, para o outro. E sabe o que ele fez? Ele deixou o barco ser guiado pela tempestade. Ele deixou o barco ser guiado pelas ondas. Ele disse assim, eu não posso fazer mais nada, eu não tenho mais o que fazer.
E ele lançou. O barco foi para lá, foi para cá. Aquele barco tão frágil. E ele se sentia desamparado. E ali ele concluiu uma coisa: somente a graça de Deus poderia salvá-lo. Incentivado por tudo aquilo, ele havia lido um livro de Thomas Kempis, falando sobre a imitação de Jesus. Ele se converte. Então ele resolve abandonar o tráfico de escravos. E ele se torna um cristão. E aí ele compõe essa canção. A letra desse hino é linda demais. Mas a melodia, ela tem um autor desconhecido. Sabe por quê? Porque enquanto Newton viajava no barco, traficando homens, no tráfico negreiro, ele ouvia os negros cantando uma lamentação da África Ocidental, que é essa melodia, que mais tarde ele escreveu: maravilhosa graça de Jesus. Você está ferido? Eu fico pensando Newton. Quantas vezes Satanás não tentava acusar Newton? Mas Newton um dia disse: a maravilhosa graça de Jesus me alcançou. Características de um soldado: caráter, rendição, graça. Não rompa com Deus. Não troque a sua relação com Deus pelo carisma. Rendição é a chave. E viva a graça de Deus. Sabe por quê? O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. Vamos adorar ao Senhor. Maravilhosa graça.